Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, sábado, dia 17 de agosto. Lembramos também da Virgem Maria, né? Santa Maria do Sábado, Nossa Senhora do Sábado. E o padre vai celebrar o ofício comum, mas pedindo a intercessão de Maria. Olha, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, quero rezar por você, por aquilo que você traz no coração hoje, tá? Também, depois desse vídeo, hoje é sábado, né? Se você tiver um tempo, escolhe uma playlist do canal e deixa aí rolando, maratona no canal para te abençoar, para você saber mais de Deus, aprender coisas especiais com Ele. Mateus capítulo 19, versículo do 13 a 15, é o evangelho de hoje. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor a mão sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, filho, filha, esse evangelho é lindo, mas dois pontos assim me chamam a atenção no evangelho de hoje. O primeiro é o fato das crianças se sentirem atraídas por Jesus, né? A ponto de fazer um tumulto tão grande que os discípulos, né, se sentiram ali na necessidade, no dever de intervir, né? Poucas pessoas têm esse magnetismo com as crianças. Você já parou para pensar? Geralmente, né, o que atrai as crianças, né, características que atraem as crianças são a doçura, né, o sorriso constante, a alegria, a paciência, né, a espontaneidade, a jovialidade. Então as crianças eram atraídas por Jesus, elas queriam. E é claro, por que os discípulos queriam intervir, né? Porque geralmente quando você vê um quadro de Jesus com as crianças é assim, né? Jesus sentadinho, uma criança pertinho dele ou no colo dele e outras três atrás, pacientemente esperando a sua vez. Mas quem tem filho ou sobrinho ou trabalha com criança sabe que não é assim, né? Os quadros, se eu fosse pintar um quadro, seria assim, um monte de criança pulando, correndo, uma em cima de Jesus, outra pegando coisa que não devia. Criança é criança, criança fazendo criancice, né? Mas Jesus tinha paciência com elas, Jesus gostava de abençoar uma por uma. E veja bem, numa sociedade que desprezava as crianças, que infelizmente existiam pessoas que tinham crianças como escravas, às vezes escravas até sexuais. Era pesado aquela época, sabe? Mas Jesus privilegiou aquelas que eram desprezadas, né? Primeiro aspecto, esse magnetismo, né, de Jesus, que atraía as crianças, né? Imagina que interessante, que gostoso não seria estar perto de Jesus, que alegria, né? Olhando para aquele olhar de Jesus, o sorriso, a paz que vinha dele. Imagina que coisa maravilhosa, filho, filha. Devia ser fantástico, né? Fantástico, fantástico mesmo. Mas também o segundo aspecto, que eu queria que a gente precisa tentar entender a psicologia de Jesus, né? Por que ele deu tanta importância às crianças, né? Por que ele deu? Que aspecto das crianças a gente tem que imitar, né? Porque veja bem, as crianças, assim como Nossa Senhora, elas são puras, né? Elas não veem malícia em nada, como a Virgem Maria, pura de coração e de alma. Elas são espontâneas, né? Elas podem ficar com raiva, mas no minuto seguinte já fazem as pazes, esquecem, elas não são maliciosas, não são apegadas a si mesmas, né? Nós temos que aprender com as crianças. E mais, temos que aprender a perder essa malícia que está dentro da gente, né? Tem gente que é tão malicioso que não vê pureza em nada e que vê impureza em tudo, né? Precisamos aprender com as crianças e também precisamos nos perguntar, né? Será que nós também não estamos impedindo as crianças de irem até Jesus? Por exemplo, quando você não leva a catequese, quando você não leva a missa, quando você não ensina a rezar, quando você não ensina as verdades da fé, você está impedindo a criança de ir até Jesus, como aqueles apóstolos. Jesus vai te repreender. Deixai as criancinhas, os pequeninos, virem a mim. Mas você pode dizer, não, padre, eu levo na catequese, eu vou à missa, eu levo à missa. Mas você está indo à missa? Você está indo à missa? Você está rezando? A criança já viu você rezando? Porque veja bem, palavras sem exemplos são tiros sem bala, né? Não vai surtir efeito, né? Palavra sem exemplo é tiro sem bala. Você precisa,
criança precisa ver você rezando. Se a sua criança não vê você rezando, a fé dela está condenada. Se a sua criança não vê você buscando a Deus, você obedecendo a Deus, você lendo a Bíblia, não vai funcionar. Então, não impeça os pequenos de irem até Jesus, sabe? Leve-o até Jesus. Com a sua atitude, levando à igreja, ensinando as coisas de Deus, mas com o seu exemplo também. A sua criança precisa ver você sendo honesto, honesta. O seu pequeno precisa ver você guardando a fidelidade no matrimônio, no seu casamento. O seu pequeno precisa ver você pagando os impostos, você não burlando as leis. Sabe? É o melhor que a gente pode fazer para levar os nossos pequenos a Jesus, porque Jesus os espera. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança, é a nossa frase de hoje. Testemunho público de fé. Também escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras. O que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá? Escreve aqui, isso é muito importante. Isso facilita faz com que você guarde essa palavra, a direção de Deus para o seu dia com mais exatidão. Deus abençoe você.